recentemente divulgaram oficialmente o nome deste Titã do Eren. E hoje eu tô aqui para tentar entender o significado por trás desse nome, beleza? Se inscreve aí, curte aí e bora lá. O nome em japonês do Titã do Eren é esse aí que tá na tela. Então vamos tentar traduzir por partes. Esses dois últimos kanjis significa Kyojin, é o que a gente já está acostumado a ver. Esse Kyojin tem o nome de todos os 9 titãs, você pode dar uma olhada aí. O que muda realmente entre eles é sempre os primeiros kanjis, eles são os mais importantes, eles são os que realmente dão significado ao nome da palavra. Só que eles são os mais difíceis de se traduzir para fora do Japão. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que o nome do novo Titã do Eren não tem uma tradução literal aqui para nós e para fora do Japão. Ele carrega muitos sentidos que a gente não consegue traduzir só para um nome em específico. Todos os 9 titãs, eles têm traduções que eles têm nomes muito específicos no Japão, que é muito complicado de você entender realmente todos os duplos sentidos que o autor ele deixou explícito ali no nome. Você quer um exemplo mais claro possível, é o próprio nome da história. Shingeki no Kyojin não significa ataque dos titãs, literalmente. Você pode, não tá errado, mas não tá certo também, porque no Japão, Shingeki no Kyojin carrega muitos sentidos também, e entre eles é o titã que avança e o titã que tem vislumbres do futuro, que consegue enxergar o futuro. Em uma tradução um pouco mais aprofundada, você pode chegar nessa conclusão. Então, no Japão, esses nomes são sempre bem claros, porque eles conseguem entender esses duplos sentidos. Só que para nós, tipo, Brasil, Estados Unidos, França, Itália, que sempre traduziu Shingeki no Kyojin para Ataque dos Titãs, a gente não consegue entender esses duplos sentidos das palavras japonesas. Não diferente dessa vez, o nome deste Titã do Eren também tem muitos sentidos, então vamos tentar entender o significado deles. O que tá bagunçando tudo são esses dois primeiros kanjis, então vamos tentar entender esses kanjis. O primeiro kanji significa shu, e ele significa final, fim, terminar e conclusão. E o segundo kanji significa cauda. É por isso que se você botar o nome todo no Google Tradutor, fica como gigantes da cauda. O que o Google tá fazendo é uma tradução literal demais. Não tá certo, entendeu? O que acontece é que no kanji, nesse nome em específico, normalmente, o primeiro kanji sempre é o mais específico. E o segundo kanji é aquele que dá uma definição um pouco mais ampla dos significados. Então, o correto seria, para você dar o nome para o titã, seria você pegar o primeiro kanji. O kanji é o mais definitivo. E o primeiro kanji significa fim. Só que além de cauda, esse segundo kanji, ele significa partes extremas. Parte extrema de um corpo. Então você pode fazer ligação aqui ao corpo do Eren. O Isayama ele tá querendo fazer uma menção à forma física do Titã do Eren? Talvez, mas eu acho que não seja o objetivo aqui, porque esse segundo kanji, ele também, numa tradução um pouco mais nativa no Japão, ele pode significar fim, final. E o que o Isayama está fazendo aqui? Ele está juntando duas palavras, o primeiro kanji e o segundo kanji, e os dois kanjis significam fim. Então, para nós, fica redundante, mas para os japoneses isso faz sentido, porque ele está aprofundando esse significado de fim. Ele está falando que, tipo, é fim, é muito fim, cara, é muito fim. E você pode traduzir como, tipo, o fim, o nome todo, você pode traduzir como o fim dos titãs, ou o último titã, ou o titã final. Eu até perguntei pro Roberto Rodrigues, que é o tradutor oficial do mangá de One Piece aqui no Brasil, e ele disse que a tradução Titã Final é uma tradução ok. Só que eu comecei a reparar que muitos japoneses eles estavam com dúvidas em relação à pronúncia do nome desse Titã do Eren. Os japoneses nativos eles não estavam entendendo o nome e estavam debatendo sobre o significado dessa palavra. O Twitter oficial que divulgou o nome, no comentário abaixo, ele está explicando como que se pronuncia a palavra. E Yuki Kaji, que é o dublador oficial do Eren em japonês, ele disse que mandou mensagem pro Isayama perguntando realmente como que se pronuncia essa palavra. Então eu fiquei pensando, como que eles estão com dúvidas e a gente já traduziu numa facilidade extrema para nós aqui? Então alguma coisa estava errada. Então eu fiquei acompanhando as discussões dos japoneses em relação a esse nome, e o estopim realmente para eu entender que o nome certo não estava sendo traduzido da forma correta foi um japonês muito específico, que ele estava tirando sarro dos gringos por estar traduzindo esse nome como Titã Final. Então, a partir quando eu li esse comentário tirando sarro, eu mandei mensagem para ele, mandei mensagem para outros japoneses e para os chineses para tentar entender realmente qual que é o nome, qual que é o significado desse nome para o Japão. De forma resumida aqui, o que significa? Esse segundo kanji da cauda,
ele não é muito utilizado no Japão. E é por isso que deu uma discussão um pouco grande aí no Twitter japonês. Eu até vi um comentário eu conversei com um japonês e ele falou que ele nunca tinha visto essa palavra na vida dele. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas, basicamente, essa junção de duas palavras que significam fim com fim dá uma sensação extremamente negativa para os japoneses, para esse nome. É como se simbolizasse dor, luto, morte, tristeza e sofrimento. Não tá errado de forma... Tipo, é uma das traduções possíveis, seria como o titã do luto. Mas por que o titã do luto? Porque o surgimento desse nome é como se ele estivesse simbolizando o fim do mundo. É como se fosse o titã do apocalipse, o titã da catástrofe. É o que a gente consegue aproximar aqui no Brasil. É aquele que traz algo negativo, algo extremamente negativo, algo pessimista. E esse é o sentido que tem no Japão. E por que foi tão complicado entender esse nome? Porque o Isayama, ele misturou chinês com japonês e com inglês. Ele misturou pronúncias de palavras que se parecem, mas com escritas diferentes. Então, isso acontece com muitos autores. A gente vê o Oda em One Piece, ele mexendo muito com kanjis, ele brincando muito com os kanjis, quando vai dar nome de poderes para os personagens. Ou em Dragon Ball, quando a gente vê o Akira Toriyama dando nome de comida para os personagens. E essas traduções sempre se perdem pro Brasil, para outros países. E é o que está acontecendo aqui. Essas brincadeiras que o Isayama faz, a gente não consegue entender. Por que o Twitter oficial falou como que se pronuncia a palavra? Porque essa pronúncia é a mesma pronúncia de uma outra palavra no Japão que tem outro significado. Que na nossa tradução literal, essa outra palavra, com o mesmo som, só que com kanjis diferentes, significa sobrancelhas tristes. É literalmente isso para nós. Só que para os japoneses simboliza melancolia, ansiedade, preocupação, aflição, tristeza, angústia e sofrimento. Então, todas essas palavras estão ali presentes no nome do titã. É como se o Isayama estivesse falando, esse titã surgiu e ele é para trazer o caos para esse mundo. Eu até lembrei, por acaso, do Urihais, o personagem antigo aí, que era um dos fundadores, e ele falou, né, da destruição do mundo, que por acaso também é o capítulo favorito do Isayama, falando sobre a destruição do mundo. E eu também lembrei que o segundo live action Shingeki no Kyojin no Japão, o nome do live action é Shingeki no Kyojin, o fim do mundo. Então, essa sensação de final, de destruição, de caos, sempre esteve presente ali. E o Isayama meio que juntou todos esses sentidos de medo, angústia, morte, nesses dois kanjis e deu o nome do titã. Além do que tudo que eu falei, realmente tem muito significado esse nome, mas esse nome do Titã do Eren tem um sentido totalmente explícito de antônimo ao sentido do fundador, o Titã fundador da Ymir. Eles são os kanjis das respectivas palavras são literalmente antônimos, é o contrário um do outro. O kanji do Eren significa o fim das coisas e o kanji da fundadora significa o início de tudo. O que bagunçou realmente tudo foi esse kanji da cauda, só que esse kanji da cauda ele tem uma brincadeira ali, o Zema fez uma brincadeira porque ele pode ser lido como tale, e tale também pode ser lido como histórias ou conto. Então, uma tradução mais do que correta também seria como se o Titã chamasse o fim da história dos Titãs. É como se ele fosse Titã que está contando como a Era Titã acabou. Por isso eles fazem uma ligação direta com o nome do Titã fundador. Porque o nome do Titã fundador dá a sensação de que foi aquele que começou tudo. E esse Titã do Eren dá a sensação de que é ele que está contando o fim de tudo. Então por isso eles são antônimos. Eles estão totalmente contrários um ao outro. Bom, basicamente é isso. Eu acho que o nome que mais representa ele como eu disse, o fim da história dos Titãs, o Titã que conta a história do fim dos Titãs, o Titã do Apocalipse, o Titã do Caos, são nomes que representam mais para nós realmente o significado desse Titã. Não sei como vai ser traduzido oficialmente, talvez seja para Titã final mesmo, o fim dos Titãs, acho que seria um pouco mais ideal, mas a gente sempre perde nas traduções, beleza? Se tu ficou até o final, tem uma tradução específica que eu deixei só para falar no final, que é em chinês, esse nome do Titã em japonês ele pode ser lido como o Exame, ele brinca até demais, eu acho, porque esse Titã ele pode ser lido também como o Titã da cabeça ambulante em chinês. Não é spoiler, né? O Eren perdeu a cabeça em Parades, que a Gabi tirou nele, e o Isayama chamou o Titã de uma das traduções possíveis também é o Titã da cabeça ambulante.
Então, pra você ver que tem muitas traduções, não é tipo, você não pode chegar num negócio desse e falar, é esse ponto. Normalmente não é só, normalmente tem muitos significados, muitas coisas que sempre se perdem aí por a gente não entender essa língua fluentemente. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí. Tamo junto, tchau.